casas. Eu deixei minha bolsa porque assim, tava aquele tumulto porque tinha acabado de acontecer. Aí eu voltei para pegar e não deu mais para entrar. Tava muito fogo, tava muito escuro com a fumaça. A oficina do seu Wilson sobrou inteira, espremida entre o posto de combustível e o prédio da TAM Express. Essa aqui é minha terceira oficina e daqui eu vou embora, né, dessa vez. Vou pegar minhas ferramentas e vou embora para algum outro lugar. Ser vizinho do aeroporto de Congonhas é ser vizinho do perigo. É dormir debaixo de uma janela e descobrir um dia que também é personagem de uma tragédia. Minha cabeça está confusa, não sei o que pensar, não sei o que fazer, é só medo, muito medo de ficar aqui. Os sinais da tragédia, aos poucos, vão sendo retirados da paisagem. Os comissários voltam a circular pelas ruas e o trânsito de Congonhas não para. Eu moro há 23 anos aqui, eu me acostumei. Você acaba se acostumando, você acaba esquecendo que um dia pode acontecer. Num período de 10 meses, que começou em setembro do ano passado, os brasileiros assistiram a 2 tragédias aéreas, as 2 maiores tragédias da história da nossa aviação. E enfrentaram, nos aeroportos, uma sequência assustadora de problemas e de aborrecimentos. Cristina Serra. Em setembro do ano passado, um Boeing da Gol e o jato Legacy se chocaram, matando 154 pessoas. A tragédia marcou o começo de uma crise que se arrasta há quase 10 meses e expôs as deficiências do sistema aéreo brasileiro. Os controladores de voo, insatisfeitos, iniciaram uma queda de braço com o comando da aeronáutica. Fizeram operações padrão com atrasos e cancelamentos de voo. O apagão virou rotina. Mas as autoridades pareciam não se dar conta da gravidade da situação. O ministro da Defesa reclamou do salário. Meu contra-cheque não chega a R$6.000, porque eu pago o imposto de renda. O imposto de renda já vem descontado. Não é salário para ministro de Estado. O presidente da ANAC prometeu um fim de ano tranquilo. Nossa expectativa, sim, é de que nós tenhamos um bom fim de ano, já bem perto daquilo que nós consideramos uma normalidade, senão a própria normalidade. Aconteceu o contrário. O setor aéreo, à beira do colapso, motivou uma cobrança do presidente Lula. Quero prazo, dia e hora para a gente anunciar ao Brasil que não vai ter mais problema nos aeroportos brasileiros. Mesmo com o ultimato do presidente, os controladores fizeram um motim e paralisaram os aeroportos. O Congresso abriu CPIs. Controladores foram afastados ou presos. Em junho, a crise chegou a um nível insuportável. Declarações das autoridades só acrescentaram mais indignação à sociedade. A ministra do Turismo, Marta Suplicy, deu um conselho infeliz e teve que pedir desculpas. O ministro da Fazenda explicou o caos aéreo assim. Primeiro que não há caos aéreo, há um problema aéreo e também há um aumento do fluxo de tráfego, é a prosperidade do país, né? Quase 10 meses depois, ainda não há uma explicação definitiva para o acidente com o avião da Gol. E uma nova tragédia, a do avião da TAM, põe em xeque a segurança do sistema aéreo brasileiro. A quinta-feira começa gelada em grande parte do Brasil. Um sistema de alta pressão atmosférica traz o ar frio da Argentina e empurra o ciclone extratropical para o oceano. Com isso, o céu abre e a temperatura cai bruscamente. Pode haver geada nas serras gaúcha e catarinense. Em parte de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, previsão de nevoeiros logo cedo. Manhã chuvosa em parte do litoral de São Paulo e do Rio. Chuva rápida do Espírito Santo ao sul da Bahia e do Maranhão até o Acre. Mínima de 7 graus em Curitiba. Daqui a pouco, a tragédia de Congonhas é noticiada no mundo inteiro. No Rio, os atletas do PAN vivem uma quarta-feira de tristeza e de homenagens às vítimas. São 8h32. Nós temos imagens ao vivo do aeroporto de Congonhas, aqui ao lado. Podemos ver a pista em operação normal. A diferença em relação a ontem é que de 40 minutos para cá, o sentido da pista principal do aeroporto foi invertido. Os pousos estão sendo feitos no sentido centro-Jabaquara.
e não o contrário. O sentido Jabaquara Centro era o de ontem, quando houve o acidente com o avião da TAM. Em Brasília, a CPI do apagão aéreo também decidiu investigar a tragédia no aeroporto de Congonhas. E o governo quer evitar conclusões precipitadas. Zileide Silva. À meia-noite, o presidente continuava reunido com seus principais assessores. Hoje cedo, ele conversou com o comandante da aeronáutica e determinou a abertura de inquérito policial para investigar se houve irregularidade na entrega da pista reformada de Congonhas. E o Congresso também quer explicações sobre o acidente. Não está dando para esconder mais tantas mazelas gerenciais do governo. Não funciona porto, não funciona rodovia, não funciona aeroporto. E a comissão representativa do Congresso, que pode se reunir durante o recesso parlamentar, poderá pedir a convocação do ministro da Defesa, do comandante da Aeronáutica e do presidente da Infraero. O pedido foi feito pelo PSDB e pelo PPS. Não cabe cobrar nada de sobre-humano, nem a presidente, nem a ministra da Defesa. Mas eles falham, eles reiteradamente falham, porque foram até o momento incapazes de evitar que o pior acontecesse. O ministro da Defesa divulgou uma nota afirmando que o momento é de cautela e o melhor será manter a sobriedade e evitar julgamentos precipitados e ilações. Já a CPI do apagão aéreo aqui do Senado decidiu prorrogar os trabalhos para também investigar o acidente da TAM. Mas para o presidente da comissão, o governo não pode ser responsabilizado pela atual crise aérea. É um assunto que não se resolve da noite para o dia, mas exige que não se atrase um minuto nas decisões que devam ser tomadas e nas respostas que a sociedade merece. O ministro Maris Guia também não admite que o presidente Lula seja responsabilizado. Não é culpa do presidente um comandante de um avião executivo desligar o transponder. Não é? E nem às vezes é culpa do presidente, nem de ninguém, a não ser de quem está. Se o desastre, se a tragédia que aconteceu ontem, foi uma falha humana, A queda do avião da TAM em São Paulo repercutiu no mundo inteiro. Num comunicado divulgado pelo Vaticano, o Papa Bento XVI disse que estava consternado pelas vítimas do acidente e enviou os votos de pesar às famílias. A imprensa internacional deu grande destaque à tragédia, a maior também de toda a América Latina. Roberto Kovalik. As redes americanas de TV deram destaque para o acidente. A CNN transmite ao vivo de São Paulo. A Tarja diz: pista constantemente criticada por ser curta demais. A britânica BBC afirmou que, por ficar no coração de São Paulo, Congonhas sempre representou um perigo para os moradores da região. O jornal New York Times lembrou: a aviação civil brasileira está em crise desde o acidente com o avião da Gol em setembro do ano passado. O Herald destacou nota da Federação Internacional de Pilotos. A federação disse que há mais de 20 anos pede a construção de áreas de escape nas pistas de aeroportos de todo o mundo. Essas áreas já existem em 19 aeroportos americanos e evitaram 4 acidentes. Há 4 anos, este avião passou da pista do aeroporto de Nova York e parou na área construída com um material que se quebra e reduz a velocidade. O presidente da Fundação para a Segurança de Voo, William Voss, concorda com os pilotos. O uso tem aumentado ao redor do mundo. É um dos sistemas de segurança que se pode usar para reduzir as consequências de problemas como esse que estamos vendo. No dia seguinte, a maior tragédia da aviação brasileira, os atletas dos Jogos Pan-Americanos prestaram homenagens às vítimas do acidente em Congonhas. Veja com Tino Marcos. No braço, no gesto, na faixa, na alma. A emoção que Juliana, do vôlei de praia, deixou extravasar, também visitou o futebol. O Maracanãzinho lotado e absolutamente silencioso. A tragédia abala a festa do esporte em cada canto do PAN. Ainda pela manhã, o Comitê Executivo da Organização Desportiva Pan-Americana anunciou luto por 3 dias e recomendou que se faça 1 minuto de silêncio antes da primeira prova de qualquer competição que envolva brasileiros. Todas as bandeiras do PAN estão hasteadas a meio pau e até as bandeiras de premiação não devem ser içadas até o topo. Na delegação brasileira são 54 gaúchos. O telefone começou a tocar muitas vezes. Aí quando eu vi as imagens falando voo de Porto Alegre, daí, nossa, aí deu um baque, todo mundo já ficou tensão, chamam todo mundo na sala. Ontem eu desci correndo, liguei, a princípio tá tudo bem. Eu tava conversando com o meu treinador.